Estamos agora meditando no livro de Oséias. Hoje, capítulo 2, vamos dar continuidade a tudo que Deus está falando através desse profeta e o que Deus mandou ele fazer, né? Lembras? Deus mandou ele casar-se com uma prostituta, ele teve então 3 filhos. Esses 3 filhos significam o que vai acontecer a Israel. Bom, vamos pedir a direção? Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos abra o entendimento para que possamos compreender hoje, nos dias de hoje, aquilo que o Senhor quer falar conosco através desse profeta. Que nós tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz hoje às igrejas. Amém. Oséias capítulo 2 começa assim. Dizei a vossos irmãos, a mim, a vossas irmãs, Ruama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios. O comentário diz, ela não é minha mulher. Depois de ter sido casada e amada por Oséias, Gomer volta à antiga vida de prostituição. Sem amor, carinho ou pudor, ela abandona o marido para viver com amantes. Essa esposa e mãe ingrata é a nação de Israel, perdida em suas transgressões. O Altíssimo havia se casado espiritualmente com seu povo e assumido os termos da união como marido. Ela cumpriu de forma perfeita e fiel seu papel, dando à nação uma numerosa população, terra fértil, boas colheitas, riquezas, proteção e muitas vitórias. Mas Israel atribuiu essas dádivas aos ídolos. Continuando por 3. Para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torre como uma torre seca, e a mate a sede. O comentário do 3, despida como no dia em que nasceu. Segundo as tradições da época, a mulher adúltera ficava seminua antes de ser apedrejada, para que a sua vergonha fosse exposta. Esse era o destino de Israel, exemplificado em Gomer. Se antes a esposa do profeta apresentava sua beleza por meio de vestidos e acessórios que usava, ao ficar despida, perderia toda a sua formosura e principalmente sua honra. Essa era uma ilustração eficaz, pois mostrava que a pior nudez diante de Deus não é a do corpo, e sim a da alma. No sentido espiritual, o pecado despe o ser humano da sensatez, dos valores da fé e da salvação. Aquele que está preso aos seus grilhões está exposto a calamidade, humilhação e vergonha. Por mais escondida que esteja, cedo ou tarde, a transgressão será descoberta e atrairá para o pecador sofrimento e desonra, a não ser que ele se arrependa. O povo de Israel foi tomado pelo espírito da ingratidão, porque Deus fez o que fez, né? O amou, o separou dentre todas as nações, o tirou da escravidão, mas agora eles viram as costas para Deus e ainda fala que a prosperidade, a vitória que eles estão recebendo é consequência dos ídolos das quais eles fizeram para eles. Mas na hora da calamidade, na hora do problema, é a Deus que eles vão recorrer. Eles não recorrem aos ídolos, sabendo que os ídolos não vão responder. Veja que ingratidão. Hoje, a mesma coisa acontece. É só você pensar um pouquinho. Nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus pelo Senhor Jesus ter sido a oferta dele para nós e para tirar o pecado do mundo. Hoje nós temos o direito de sermos feitos filhos de Deus, uma vez que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. Então, nós herdamos nada nesse mundo, porque é passageiro, mas a vida eterna. Então, o que as pessoas rejeitam? A vida eterna. Elas querem os prazeres desse mundo, rejeitando o prazer maior da vida eterna. Mas é o espírito da ingratidão. No 4. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição, porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão,
e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-lo-ás, mas não os acharás. Então dirá: ir-me-ei, tornar-me-ei o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. O comentário diz: cercarei o teu caminho. Assim como a prostituta Gomer encontraria dificuldades para ser cortejada e possuída por seus amantes, Israel encontraria dificuldades em seus caminhos. O Altíssimo declara que removeria os favores que havia concedido ao seu povo e, no lugar dos benefícios, deixaria obstáculos. Assim, Israel não alcançaria seus objetivos. O propósito de Deus para despertar o arrependimento e não destruir a nação, o caminho para encontrar os amantes, ou seja, os ídolos, ficaria cheio de espinhos com a invasão assíria. Com isso, Israel veria a nulidade de seus deuses que não poderiam lhe proteger. Não há melhor maneira para uma pessoa reconhecer seus erros do que experimentar o fundo do poço. Certamente, pessoas rebeldes e contumazes no pecado só vão se converter se, ao invés de prazeres e de tranquilidade, encontrarem problemas e dores. A questão é que há pessoas que elas estão caindo para o fundo do poço. Elas não chegaram ainda ao fundo. E enquanto elas estão nessa queda, espiritualmente falando, elas não conseguem reconhecer a condição em que elas estão. A pessoa vai dando vários sinais de que ela vai caindo na fé, de que as coisas não estão correndo bem espiritualmente. E se alguém for falar com ela, ela é capaz de até ficar chateada com a pessoa, falando assim: olha, ela está querendo o meu mal. Porque ela não consegue ver os sinais que ela está dando da queda espiritual que ela está dando. Mas quando ela chega ao fundo do poço, ali, naquele lugar, ela só tem um lugar para olhar, é para cima. E aí vem Deus com o seu socorro, mas ela poderia ter evitado. No 8. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Quer dizer, olha só, Deus deu tudo para eles e eles atribuíram que tudo que eles tinham vinha dos deuses, né? Que ingratidão. Portanto, tornarei a tirar o meu grão e a seu tempo, e o meu mosto no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriram a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a minha paga que me deram os meus amantes. E eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-lo-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. O comentário até aqui, do 8 ao 13, diz: bênçãos retidas. Israel esqueceu que foi o Senhor quem lhe proporcionou trigo, vinho, azeite, prata e ouro. A nação se tornou rica materialmente, mas pobre espiritualmente, a ponto de usar suas riquezas para cultuar deuses pagãos. O povo atribuía a Baal e aos outros ídolos a chuva, a fertilidade e as boas colheitas, de maneira que erguia altares para eles. Por isso perdeu todas as bênçãos que achava possuir. De igual modo, quantas pessoas receberam de Deus talentos, força, inteligência e bens, mas os usa para desonrá-lo. Quando fazem isso, elas se mostram ingratas e impiedosas, uma vez que beneficiam das dádivas divinas, mas atribuem a si mesmas ou a outros o que receberam do Senhor. Todas as vezes que uma pessoa ignora a palavra de Deus para honrar interesses que contrariam os preceitos divinos, ela comete o mesmo pecado de Israel. A vida é colocada em risco quando as bênçãos que o Altíssimo concede são usadas para fins iníquos e egoístas.
Uma coisa é a pessoa estar no tempo da ignorância, que ela já não tem conhecimento das coisas. Outra coisa é ela já saber da verdade e preferir continuar vivendo a mentira, que é o caso de Israel. Diferente das outras nações, eles não tinham as leis de Deus, eles não conheciam a palavra de Deus. O povo de Israel não. Eles deliberadamente escolheram servir aqueles outros deuses, preferiram eles a não a Deus. Então, quer dizer, eles fizeram uma escolha. Por isso que eles não eram ignorantes na sua escolha, eles fizeram intencionalmente. Eles pecaram deliberadamente. É como, por exemplo, eu saber que está errado mentir e mesmo assim eu continuo mentindo. Quer dizer, eu sei que está errado. Outra coisa é eu ser ignorante a esse respeito e eu não considerar um erro, algo errado mentir, porque nunca foi me dito que era errado, então eu faço. Então há uma diferença, saber que é errado e eu fazer o errado e eu não saber que é errado, cometendo o errado. E quando descubro que está errado, eu me conserto. Então há essa diferença, que hoje nós vemos isso acontecer dentro da igreja. Pessoas, elas sabem a verdade, mas elas fazem coisas piores lá fora do que os próprios incrédulos que não conhecem a verdade de Deus. No 14, portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Comentário do 14. Levada ao deserto, somente assim a mulher infiel ficaria longe da sedução de seus amantes e seria restaurada. Embora a infidelidade da nação tenha feito o Altíssimo se irar, ele não estava disposto a abandoná-la. A compaixão de Deus é tão grande que ele usaria seu poder e o seu cuidado para se reconciliar novamente com Israel. Para isso, tiraria seu povo do conforto e da prosperidade do seu lar para dispersá-lo entre os inimigos. Isto é, o próprio Senhor atrairia a adúltera nação de Israel ao deserto, um lugar de silêncio, solidão, escassez, para que ali ela ouvisse com clareza a sua voz. A misericórdia e a bondade do Altíssimo não podem ser usadas como desculpas para o homem se entregar aos pecados, pois as dores das consequências terrenas não serão aliviadas para ele. Então, o deserto é o lugar de nós ouvirmos a voz de Deus, já que no tempo bom, no tempo da bonança, no tempo da fartura, nós não tivemos ouvidos para ouvir, então no deserto vamos ter, porque o deserto é tudo tirado da pessoa. No deserto ela só fica com ela e Deus. Lembra do Senhor Jesus? Ele passou pelo batismo nas águas, a seguir a isso foi batizado pelo Espírito Santo e a seguir ao batismo foi ao deserto. Então no deserto ele não tinha mais nada a não ser o Senhor. E é ali que a pessoa vê e percebe que nada nesse mundo pode ajudá-la ou recorrer ela às bênçãos de Deus. A parte B fala assim: falarei ao coração significa que o Todo-Poderoso falaria ao seu povo de forma gentil e suave, pois nessa ocasião os israelitas já estariam quebrantados devido às adversidades. Nos desertos da vida, geralmente, pensamos que estamos sozinhos, mas são nessas situações de angústia que conseguimos enxergar nossos erros e permitimos que o soberano nos tome pela mão, nos corrija e nos ensine a depender exclusivamente dele. O Senhor nos disciplina sim, mas não nos abandona. Nos desertos e nos momentos de aflição, ele continua conosco, dando forças para superar as consequências ruins dos nossos erros e falando suas mais preciosas mensagens. É verdadeiramente no deserto que nós mais ouvimos a Deus. É o momento mais propício para nós. Estamos sensíveis, né? Quebrantados, como o bispo falou, e conseguimos ouvir a voz de Deus. O 15. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Comentário do 15. O vale de Acor, ou vale da tribulação, foi marcado pelo pecado de Acã e a consequente derrota do exército de israelita, Josué 7. Mas esse lugar se transformaria em vale da esperança, coberto pelas bênçãos provenientes da boa união com o Altíssimo. O Senhor desejava que o relacionamento com seu povo voltasse a ser como antes.
Por isso, ele se refere aos dias da sua mocidade, ou seja, o anseio de Deus era que a nação de Israel o amasse da mesma forma que o amou quando ela saiu do Egito. O Eterno sentia saudades até das canções de agradecimento, alegria e devoção que naquela época eram entoadas a ele com fervor. Então, quer dizer, Deus ama aqueles que dependem dele, né? Não aqueles que fazem pouco caso de Deus. 16. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. O comentário do 16. Meu marido, a palavra hebraica Baal significa dono, marido ou senhor. O relacionamento que o Todo-Poderoso ansiou ter com seus filhos era tão íntimo que ele se denominou marido de Israel. Isaías 54:5 diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Continuando o comentário, mas a nação, simbolizada na época pela mulher de Oséias, considerava o ídolo Baal como seu dono e marido. Deus é fiel e verdadeiro, por isso requer lealdade e dedicação espontânea por parte do seu povo. Agindo assim, uma pessoa prova que o respeita e reconhece o seu valor. Então, quer dizer, Israel virou as costas para Deus, mas estava sendo maltratada pelo seu dono, Baal. Mas Deus queria ser o seu marido, quer dizer, o marido cuidador. Diferente dos maridos dos dias de hoje, que mais pensam no seu próprio prazer, mas um marido leal, fiel, o marido amante da esposa, né? O marido que realmente se entrega pela esposa. No 17, e da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. O comentário diz lealdade absoluta. Muitas pessoas na sociedade mantêm vida dupla, principalmente no casamento, pois por anos cultivam relacionamentos extraconjugais. Querem preservar o matrimônio, mas não aceitam dar as costas às aventuras amorosas. Se no casamento entre homem e mulher isso é inaceitável, imagine no casamento com Deus. Para se unir ao Senhor novamente, Israel teria que se esquecer dos Balaíns, que eram os populares ídolos cananeus. Assim como os casamentos separa a pessoa da liberdade que ela tinha quando solteira, o casamento com Deus separa o ser humano do pecado. A fé que o Altíssimo procura e honra deve ser pura e colocada unicamente nele. Sabe, a pessoa vem na igreja, ela ouve o pastor dando ensinamentos, direções, e ela fica em dúvida, será que é verdade que se eu fizer isso vai dar certo? E a pessoa na dúvida, ela fala assim, na dúvida eu não vou fazer. Consequência é que ela vai estar na igreja sem nenhum resultado. Quando você ouve uma direção que vem da palavra de Deus, vá, confira na palavra se o que o pastor falou é verdadeiro. Se é, faça um teste. Bom, eu vou testar, vou fazer. Se é verdade que o pastor está falando, que vai mudar a minha vida, vamos ver. Então, no teste, o que você tem a perder por falar nisso? Né? O que você tem a perder se você fizer aquilo que está sendo dirigido? Você já fez tantas coisas, né? Você já fez tantas simpatias, você já seguiu tantas orientações, direções que vinham de homens. Você creu neles. E qual foi o fruto? O que fez de bom para a sua vida? Então agora, não será que está na hora de você aplicar a sua vida na palavra de Deus? Como está aqui, né? Agora, Deus fala assim, eles nem sequer vão lembrar daqueles nomes, daqueles deuses. Porque agora, o relacionamento que Deus quer ter com você é o relacionamento de pai e filho, de marido com esposa. No 18, e naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves dos céus, e com os répteis da terra, e a terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E despojar-te-ei comigo para sempre, despojar-te-ei comigo em justiça, em juízo, e em benignidade, e em misericórdia, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor.
Comentário 19 e 20 diz: desposar-te-ei comigo para sempre. O Altíssimo deseja se casar com Israel novamente, pois ele não desiste do seu povo. Dificilmente alguém daria outra oportunidade para quem o traiu, mas por seu amor e por sua bondade, o Senhor concede nova chance. Como prova disso, o Eterno fala do futuro feliz com a nação, revelando que todo o passado será esquecido, caso ela se arrependa e se volte para ele. A esperança para quem caiu, pecou e hoje está sendo acusado pelo diabo. Se você se encontra nessa situação, saiba que Deus o tem buscado para que possa novamente receber a alegria da salvação. Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Continuando o comentário, mas para que a sua comunhão com Todo-Poderoso seja agora inviolável, ela não pode ser baseada em emoções, e sim na palavra empenhada no compromisso de fidelidade com Ele. Que lindo, né? Muito, 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 mas muito maravilhoso. Deus não desiste de ninguém. Deus até hoje não desistiu da nação de Israel, sendo que ela rejeitou o Filho de Deus. E quantas pessoas hoje também estão na igreja, mas estão rejeitando a Deus. Não porque elas cometem pecado como esse de prostituição, por exemplo, não porque elas tenham ídolos dentro de casa, mas talvez porque elas colocaram outra coisa no lugar de Deus. Elas estão priorizando suas próprias vontades, elas estão colocando o marido, a esposa no lugar de Deus, os filhos, o trabalho, o dinheiro, as conquistas. Ela está valorizando mais isso do que o próprio Deus. Mas o Espírito Santo, ele está na igreja para alertar, para revelar, para abrir os olhos dos que querem realmente se entregarem para Deus. Agora o 21 diz assim: e acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus e estes atenderão à terra. O comentário do 21 diz: eu atenderei. Deus é obséquio, ou seja, ele tem extrema disposição em abençoar. A essência do seu caráter é ser excessivamente atencioso, prestativo e benevolente para com todos aqueles que se voltam para ele. O cuidado divino excede o entendimento humano, a ponto de ordenar que o céu atenda e seja favorável ao seu povo na terra. O relacionamento do justo com o Senhor é primoroso, de modo que Deus fala do céu e o justo ouve na terra. E quando o justo fala com Deus, ele ouve e responde do céu. Que maravilhoso! Olha o tipo de relacionamento que Deus quer ter com você e comigo, né? Um Deus amoroso que nos responde. Olha o 22. E a terra atenderá ao trigo e ao mosto e ao azeite, e estes atenderão a Jezreel. O comentário do 22 e 23 já vou ler. Tu és meu Deus. A destruição causada pelo pecado pode ser revertida após o arrependimento. As Escrituras deixam isso explícito em suas páginas. O Altíssimo, por exemplo, mostrou a restauração do seu povo ao ilustrá-la no nome dos filhos de Oséias. Isto é, Jezreel não seria mais disperso, mas semeado e cultivado. Loruama, a desfavorecida, receberia compaixão e não seria mais abandonada. Loame, o não meu povo, não seria mais um estranho para Deus. O propósito divino em cancelar maldições, mostrar benevolência e manter comunhão com o ser humano continua. Aqueles que estão longe dele serão restaurados novamente após deixarem a infidelidade. E assim poderão dizer: tu és meu Deus. E encerrando aqui o texto de Oséias 2, semeá-la-ei para mim na terra e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo: tu és o meu povo. E ele dirá: tu és o meu Deus. Eu vejo nesse final de Oséias capítulo 2 também a fidelidade nos dízimos, o reconhecimento que tudo vem de Deus. Sabe,
Deus é tão glorioso, Deus é tão grande, que Ele nos dá tudo. É o ar que nós respiramos, né? Nós precisamos do ar que nós respiramos, né? Nós precisamos do fôlego, desse oxigênio que nós temos. E quem dá ele, se não é o próprio Deus? Quantas pessoas hoje precisam de uma máquina para respirar? Elas não têm força nos pulmões ou não têm pulmão para respirar, elas dependem de um equipamento. Você e eu, né, acredito, você que está agora me assistindo, né, que você tem os dois pulmões e você pode fazer isso. Respirar. Você tem esse ar entrando nos seus pulmões. Quem não tem, é necessário uma máquina. E mesmo assim, Deus deu sabedoria ao ser humano para criar uma máquina. Esse simples fato de reconhecer que o ar que você respira vem de Deus, você não sente dificuldade de devolver a Deus o que é de Deus, o dízimo. Minha amiga, meu amigo, Deus quer ter esse relacionamento de pai e filho, filho e pai com você. Por isso, eu não sei o que está no lugar de Deus na sua vida, mas o Espírito Santo, ele revela àqueles que pedem a ele que o ajude, que o auxilie a vir. Deus vai fazer você vir. Bom, eu vou parando por aqui. Deus abençoe você. Dá o seu gosto, se assim você gostou do vídeo de hoje, e deixa aqui nos comentários a sua pergunta ou o seu comentário, e mande esse vídeo para alguém que talvez esteja frio na fé ou se afastando ou queira desistir de ir para a igreja. Quem sabe esse vídeo possa ajudá-lo a recuperá-lo. Deus abençoe.